A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 328 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos encerrando hoje o estudo da carta fenomenal de Paulo aos Romanos. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 13 até o capítulo de número 16. É muito importante que você leia, que você medite na palavra de Deus e que, se for possível, você faça as suas anotações para que Deus possa falar e ministrar ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 14, os versos de número 7 e 8. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Bom, amados, nós vimos ontem que depois de Paulo terminar aí o argumento dele a respeito da salvação pela graça e da eleição pela graça de Deus, ele vai entrar num ponto muito importante para um convívio saudável e edificador da igreja, né? Ele vai falar sobre formas em que os cristãos devem se comportar aí na sua vida comum e também no ambiente em que eles estão inseridos na igreja. Então ele vai falar sobre uma nova vida, né? Sobre como nós apresentarmos o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus, para que possamos viver a sua vontade. Ele também vai falar sobre a forma correta de se usar os dons espirituais e a motivação também por detrás deles, né? E ele também vai falar aí um pouquinho sobre o comportamento moral dos cristãos, né? Como, por exemplo, o ódio, o perdão, o amor, né? Coisas que o apóstolo Paulo trata muito aí nas suas cartas. Do capítulo 13 para frente, ou melhor dizendo, do capítulo 12 para frente, nós vamos ter aí muitos ensinamentos curtos e rápidos sobre muitas coisas importantes. Então, é uma parte muito importante aqui da carta. Nós não vamos conseguir observar todos os detalhes, então talvez algo te chame mais atenção e que você possa aprofundar naquilo que te chamar a atenção. Eu vou frisar aqui o que eu penso ser mais importante para nós. E no capítulo 13 ele começa falando sobre as autoridades e a obediência, certo? Ele vai falar que toda autoridade é levantada por Deus, exatamente isso. Toda autoridade é levantada por Deus. Isso não é um ensino exclusivo de Paulo. No Antigo Testamento nós já tínhamos visto isso, né? Que é Deus quem levanta reis e abate reis. É Deus quem levanta governos e abate governos. Então nós devemos às autoridades a obediência, né? Desde que essas autoridades não interfiram diretamente no nosso convívio, relacionamento e forma de servir a Deus. E ele vai dizer mais, que as autoridades são ministros de Deus para o nosso bem. Exatamente isso. Capítulo 13, verso 4. Pois a autoridade é ministra de Deus para o seu bem. Então ele vai dizer até que se as autoridades nos punem, é porque o próprio Deus está nos punindo, né? E ele também vai dizer o quê? Que nós devemos pagar aquilo que nós devemos às pessoas, né? E ele vai dizer assim no verso 7. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributa, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra, certo? E ele, quando ele usa esse termo pagar, ele está querendo mostrar que nós devemos algumas coisas para algumas pessoas. E olha que coisa interessante, Paulo sempre usa aí uma oportunidade para falar de coisas morais e espirituais. Então ele diz assim no verso 8, a ninguém fiquem devendo nada, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o seu próximo cumpre a lei. Então Paulo vai dizer que se tem algo que nós devemos estar devendo sempre, ou seja, sempre devemos achar que precisamos fazer um pouco mais, é amar o nosso próximo.
Observa que ele não disse amar a Deus, ele diz amar o nosso próximo. Muitas pessoas pensam que o dever do cristão é amar a Deus diretamente. E nós vamos ver na carta de João que amar a Deus implica em amar o nosso próximo. Quem não ama o próximo, não ama a Deus. E aqui ele vai além. Quem não ama o próximo, não cumpre a lei. Então, ao invés da pessoa ficar preocupada em guardar sábado, em não comer certo alimento, em não comer certa comida, em não adulterar, em não roubar, em não matar, ele deveria focar em um único mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Quem ama a Deus não vai pecar contra Deus. Quem ama o próximo não peca contra o próximo. Por isso ele disse que amar o próximo é o cumprimento da lei, né? Isso está aqui bem claro. E ele vai dizer muito mais, que o amor resume dentro dele toda a lei. Então nós não precisamos estar preocupados com pontos exclusivos da lei. Muito pelo contrário, devemos nos preocupar em um único alvo, o amor. Amém? Bom, e ele vai dizer ainda que essa deve ser a nossa maior preocupação, porque o tempo da nossa salvação, segundo Paulo, está se aproximando. E olha o que ele diz, verso 11: e digo isso a vocês que conhecem o tempo e a hora, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora, naquele tempo dele, mais perto do que quando no princípio cremos. Então pense comigo, se naquele tempo a salvação estava mais próximo do que quando eles creram, e agora? Agora está mais próximo ainda. Então a cada dia nós devemos buscar um aperfeiçoamento maior em Cristo Jesus. Então Paulo, falando do amor e do cumprimento da lei, ele vai aproveitar para falar sobre a diferença entre aqueles que são fortes na fé e aqueles que são fracos na fé. E diferente do que muitas pessoas pensam, o forte na fé não é aquele que consegue se privar daquilo que ele considera pecaminoso. O forte na fé, segundo Paulo, é aquele que consegue suportar a fraqueza das outras pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguns irmãos, eles conseguem se dedicar com tanto empenho na santificação, ao ponto de santificarem a mente, o coração e também o corpo. Ou seja, eles se privam de pensamentos, se privam de emoções e também se privam de certas coisas que visivelmente nós consideramos pecaminoso, certo? E esse irmão, ele muitas das vezes, ele está num grau de santificação mais elevado do que outros, né? Não que a santificação implique aquilo que você vista, mas aquilo que você veste também demonstra santificação, sim. A maneira que você fala, a maneira que você se comporta, os locais onde você prefere frequentar e estar, isso demonstra santificação, sim, né? Nós vamos ver isso lá na primeira carta aos Coríntios. Então, Paulo vai falar que aquele que é forte na fé não é esse que consegue se privar de certas coisas que são pecaminosas. Não. O forte na fé é aquele que vê o irmão que tem dificuldades em se privar de certas coisas e ele não martiriza, ele não humilha o irmão. E ele também não se escandaliza pelo irmão que não consegue se privar de certas coisas. Correto? Então, com esse pensamento em vista, é que Paulo vai para o texto que nós lemos no nosso devocional. E ele vai dizer assim: quem pensa que certos dias são mais importantes do que outros, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. Quem não come de tudo, é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Então ele está falando aqui, existem vários tipos de pessoas na fé cristã. Existem aqueles que guardam dias, e existem aqueles que não guardam nenhum dia. Existem aqueles que comem de tudo, e tem aqueles que não vou comer isso porque na lei de Moisés está escrito que é pecaminoso. Então vamos lá. A fé, ela precisa ser madura. A fé, ela precisa ser adulta espiritualmente. Por quê? Porque quem guarda dias, tem pessoas que dizem, né, o domingo é o domingo do Senhor. E outros dizem, não, o sábado é o sábado do Senhor. Independente, a pessoa que guarda o sábado ou que guarda o domingo, ela está, na mente dela, ela pensa estar fazendo aquilo
para Deus, é para a glória de Deus que ela faz aquilo, ou pelo menos deveria ser o intuito. Já tem aqueles que nem o sábado, nem o domingo, nem a semana da Páscoa, nem a semana do Natal, para ele todos os dias são iguais. Essa pessoa que não guarda dias, ela entende que todos os dias são do Senhor. Eu sou dessa opinião, que todo dia é dia do Senhor. Mas, independente do pensamento que o cristão aí tem, segundo Paulo, nós não devemos ficar preocupados em ofender o nosso irmão. Devemos pensar que ele está fazendo aquilo para a glória de Deus, assim como nós também estamos fazendo para a glória de Deus. Então Paulo vai falar também dos alimentos, certo? Que algumas pessoas se privam de certos alimentos. Tem gente que não come carne nenhuma, né? Porque ele diz que são pecaminosas. Outros não comem alguns tipos de carne. A mais conhecida entre os cristãos é a famosa carne do porco. Quem não come está fazendo aquilo para a glória de Deus, porque ele está privando o seu corpo, na sua mente, no seu entendimento, é para isso. Ele está privando o seu corpo daquele tipo de carne que ele entende como contaminada. Então ele não quer se contaminar por causa de Deus. Mas aquele que come, ele está comendo porque ele se sente livre na fé que ele tem em Jesus para comer de tudo, certo? Então ambos estão fazendo para a glória de Deus. Então quando Paulo toca nesse assunto, e talvez os nossos dias sejam outros pontos que sejam mais polêmicos, né? Então Paulo está dizendo assim, que quando nós chegamos nesse tipo de pensamento dentro da igreja, ele está dizendo assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si mesmo, né? Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Então ele está dizendo assim, olha, cada irmão que serve a Cristo, ele não está servindo e nem trabalhando para si mesmo. Tudo que ele faz deve ser para Deus. Então aqui nós temos um aprendizado. Tem gente que faz certas coisas preocupados com os outros, né? Preocupado em agradar os outros. Mas se o irmão Joaquim, ele me ver aqui comendo um alface, ele vai pensar que eu estou pecando. Não, nós não temos que pensar assim, né? Nós temos que pensar em agradar a Deus, em honrar a Deus, certo? E ele diz assim, quer pois vivamos ou quer pois morramos, somos do Senhor. Nós não pertencemos às pessoas, não pertencemos a uma ideologia de uma igreja A ou B, não pertencemos a doutrinas que as igrejas estipulam, nós pertencemos a Cristo Jesus. Então nosso propósito deve ser honrar e agradar a Cristo Jesus. Tiago, então não devo me preocupar com o que as pessoas pensam de mim, independente do que eu faça, independente do que eu creia. Pera aí, não é bem assim não, né? Nós acabamos de falar que aquele que é forte na fé, ele entende que ele pode fazer mais para Deus, mas ele também entende aquele que não consegue fazer tanto. Então o que ele faz? Ele se preocupa com o que o irmão vai pensar dele. Nós não temos que nos preocupar em julgar os outros. É o que ele diz no verso 10. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o teu irmão? Vou dar um exemplo aqui. Algumas igrejas entendem que um homem de bigode, isso era muito comum nas igrejas antigamente, mas ainda tem igrejas que pensam assim. Um homem de bigode está pecando, certo? Aí o irmão está lá sem bigode. Quando ele vê o irmão com bigode, ele fala, olha lá, tá vendo? Aquele ali não vai para o céu, porque ele não consegue viver sem o bigode dele, é vaidoso. Esse tipo de pensamento é um pensamento julgativo, e esse tipo de pensamento é um pensamento desprezível, porque você está condenando o teu irmão por algo que você pensa ser mais santo, e você está desprezando, você não considera aquela pessoa teu irmão por causa do bigode que ele está usando. Isso não é justo, isso não é honesto, isso não é correto dentro de um pensamento cristão maduro e dentro de uma fé madura. Amém? Então, quando Paulo vai tocar nesse assunto, ele vai dizer assim, portanto, verso 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do seu irmão. Então ele está dizendo, não julgue o seu irmão. Pelo contrário,
pense no que você está fazendo para que ele não fique escandalizado. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se eu for no local onde eu sei que os irmãos não comem carne de porco, mas eu como, eu não vou comer. Não por causa de mim, mas por causa deles. Para que eles não vejam, nossa, o Tiago está comendo carne de porco. Meu Deus, o Tiago não vai para o céu. Ele é um pastor, não deveria fazer isso, né? Então não é por causa de mim que eu não vou comer, mas por causa deles, certo? Então, em todas as áreas da vida cristã, nós devemos ter esse tipo de pensamento. Devemos pensar no que os nossos irmãos, aonde está o nível da fé deles, né? Até onde eles suportam ver certas coisas e participar de certas coisas. Vou dar um outro exemplo. Eu sou uma pessoa alegre, então eu gosto de canções que me estimulem a dançar sem sensualidade, né? Mas se eu vou numa igreja que os irmãos não dançam, que eles não batem palma, né? Eu vou me conter, eu não vou dançar, eu não vou bater palma. Não porque eu me sinto escandalizado por isso, mas porque aqueles irmãos podem se sentir escandalizados por isso. Então assim, eu nem julgo eles por não fazer e também não desprezo eles por não fazer. Quando eles não me vêm fazendo, eles não vão me julgar porque eu pulo, danço e bato palma e também não vão me desprezar por isso. Amém? Então o cristão, ele deve entender o contexto no qual ele está inserido e trabalhar da melhor forma para a glória de Deus na vida do irmão dele. Então, olha o que Paulo diz no verso 15. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Ou seja, teu irmão se entristeceu porque você comeu algo que ele considera pecaminoso, o teu amor, o amor que você diz praticar para ele, já caiu por terra, porque ele vai se sentir envergonhado, ou ele vai desprezar, ou ele vai julgar. Então quem é maduro, ele se preocupa com essas coisas, não por causa de si mesmo, não porque ele entende que está sendo condenado, mas por causa do irmão. E então Paulo vai chegar no reino de Deus. Quem pensa que o reino de Deus se baseia naquilo que você come, naquilo que você bebe, está enganado, porque o reino de Deus é isso. Verso 17, o reino de Deus não é comida, e o reino de Deus também não é bebida. Lá no reino de Deus nós não vamos comer, não vamos... Mas pastor, vai ter um banquete lá. Verdade, vai ter a ceia do Cordeiro. Mas é espiritual, irmãos, né? Não vai ter lá um animal morto em cima da mesa, assado. Não, é um banquete espiritual. Então o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, certo? Então no que nós devemos pensar? Devemos pensar em fazer o que é justo, devemos pensar em proclamar e propagar a paz, não a guerra, não as brigas, não as divisões e nem as discórdias, né? E devemos nos pensar em propagar a alegria, né? Então nós devemos estimular os nossos irmãos a se alegrarem em Cristo e nós também devemos nos alegrar em Cristo. Vou dar um exemplo, se eu for numa igreja onde eu sei que os irmãos entendem que quem não for de terno e gravata vai estar pecando contra Deus, eu vou de terno e gravata, né? E vou colocar meu melhor terno, minha melhor gravata. Por quê? Para que quando aquele irmão me vê, ele pensa que eu estou andando na mesma justiça que ele. E ele vem olhar para mim e fala, olha, o irmão Tiago anda na justiça. Quando ele olhar para mim, ele vai sentir paz comigo e ele vai se alegrar juntamente comigo em Deus. Então isso é o reino de Deus. Amém? E no verso 18, ele diz assim, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável primeiro a Deus e depois é aprovado pelos homens. Tem gente que pensa assim, eu quero agradar a Deus, o que os homens pensam de mim não é importante. Olha esse texto, nós não devemos pensar assim. O cristão, ele vive realmente para agradar e glorificar a Deus, mas ele ser reprovado pelos homens é um problema sério, porque o evangelho é pregado para os homens. Como pregaremos para quem tem nos reprovado? Amém? Bom, no capítulo 15 nós vamos ter então muitos conselhos, né? Como por exemplo que tudo aquilo que foi escrito na Escritura é para o nosso ensino. Isso é muito importante, porque isso valoriza as Escrituras. E então Paulo depois vai dar algumas explicações, né, de como o seu evangelho foi pregado aos gentios, e ele também vai mostrar o seu plano,
que não era permanecer em Roma, mas era de Roma conseguir donativos, exatamente isso, recursos para ir para Jerusalém. Aqui também nós aprendemos algo interessante. Todo cristão tem algo a oferecer, tanto para Deus como para outros cristãos. Alguns cristãos, eles têm recursos espirituais para fornecer, ou seja, para servir o seu irmão. E outros cristãos têm recursos materiais para servir a Deus e os seus irmãos. Se Deus te chamou para servir com recursos principalmente espirituais, faça isso. Mas talvez Deus não te chamou para servir com recursos principalmente espirituais, e sim com recursos materiais. Que você sirva a Deus e o seu irmão também assim. E isso está lá nos versos 24 a 28. No capítulo 16, nós temos as famosas recomendações e saudações do apóstolo Paulo, onde geralmente ele lembra de pessoas que foram muito importantes no seu ministério, e ele também vai lembrar de alguns conselhos práticos aos irmãos. Dentre esses conselhos e essas recomendações, nós vamos ter aqui pelo menos 3 versículos que eu queria ler com você. O primeiro deles se encontra no capítulo 16, o verso 20, onde Paulo vai dizer assim: e o Deus de paz em breve, logo logo, não vai demorar. O que ele vai fazer? Esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Satanás, ele não estará esmagado somente debaixo dos pés de Jesus. Ele disse de vocês. A igreja vai esmagar Satanás. Amém? E depois ele vai dizer mais nos versos 25 e 26 sobre a Escritura Sagrada. Ele diz assim: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre as nações. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele está dizendo que o evangelho e a pregação de Cristo Jesus era um mistério que estava para ser revelado desde antes da criação do mundo, né? Nós vamos ver isso lá em Apocalipse. Então, desde antes da criação do mundo, Jesus já deveria ser pregado, né? Quando o mundo fosse criado e os homens viessem ao mundo, ele já deveria ser pregado como Salvador que iria morrer pelos nossos pecados, certo? Porém, durante todo o Antigo Testamento, isso era um mistério que nem todos conseguiam entender e nem todos conseguiam ver a revelação, certo? Mas, quando Cristo vem, morre e ressuscita, esse mistério que estava oculto se tornou manifesto. E era esse mistério que Paulo pregava. E por qual meio esse mistério nos foi dado a conhecer? Por onde esse mistério do Evangelho e de Jesus Cristo se revela? Pela tradição da igreja? Pela história da igreja? Não. Esse mistério se revela por meio das Escrituras. Amém? Por isso é muito importante que todo cristão se empenhe em estudar a Bíblia Sagrada. E esse mistério se apresenta nas Escrituras com um objetivo, para que todas as nações, ele disse isso, todas as nações obedeçam a Cristo por meio da fé. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, te bendizer e te engrandecer por essa oportunidade e por esse privilégio de servirmos ao Senhor e termos a bênção de estudar a sua palavra. Nos ajude a amar o nosso próximo, a respeitar o nosso próximo, a termos uma fé madura e eficiente para não desprezarmos e nem julgarmos os nossos irmãos, mas para sermos agradáveis a Deus e aprovado aos homens, para que assim a sua palavra não seja envergonhada e nem limitada pelos nossos comportamentos. Muito pelo contrário, que através de nós ela alcance o máximo de vidas para a glória de Deus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe, fique com ele e tenha um ótimo domingo.